Além da segurança patrimonial que envolve ter uma propriedade rural, também tem o aspecto da segurança jurídica. E o que remete à segurança jurídica e patrimonial? É isso que nós vamos aprender aqui hoje, porque a gente está vendo cada vez mais essa escalada de invasões de terra e desapropriação de propriedade, seja produtiva, improdutiva, pode, não pode, quando pode, como que o produtor rural pode se precaver, é o que nós vamos saber aqui hoje, né, Pedro? Ou também como ele pode se defender. Ele pode ter uma arma, não pode? Aí sofreu uma invasão, ele pode ir lá tirar o invasor com os próprios braços, com o próprio time? Bom, não sei, né? Vamos falar com quem sabe do assunto, Janaína. Vamos nessa. Olha, ela é advogada com especialização em Direito Ambiental, pós-graduanda em Civil e Processo Civil, tem MBA em Agronegócio pela USP-Exalc, associada do Instituto de Estudos Avançados em Direito, no Núcleo de Direito do Agronegócio e gestora jurídica da FAEG Jovem Goiânia, para quem não sabe, Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. Estou falando de Paulina Caiado. Seja muito bem-vinda ao AgroDays. Oi, prazer. E eu também fico muito agradecida pelo convite. Seja bem-vinda. Meu nome é Paulina, né? Eu sou advogada, especialista nessa área. Minha atuação é preponderante em direito agrário e do agronegócio. E realmente é um assunto que está muito em alta, que a gente precisa discutir para o produtor entender melhor o que ele pode ou não fazer. Perfeito. E aí já a pergunta que primeiro que eu já vou sanar a dúvida de todo mundo. Você é parente do governador Ronaldo Caiado, estado de Goiás? Sou sim, ele é meu primo, mas na verdade ele é primo do meu pai. É meu primo segundo, né? Uhum. Ele é primo primeiro do seu pai, então? Isso, primo primeiro. Entendi. E, Paulina, acho que eu tô lembrando de você. Foi você que me chamou pra dar uma palestra uma vez lá na FAEG? Foi sim, lá na Pecuária. Na Pecuária, não foi? Isso, foi isso. Mesmo. Eu fui a mediadora de todas as palestras que tivemos lá no ano passado. Foi bem legal. Pode contar comigo de novo pra esse ano. Muito obrigada. Se a gente tiver lá a oportunidade novamente, chamo sim. Tamo junto. E a dúvida que a gente já vai começar já é bem cabeluda, né? O STF tá aí, essa possibilidade de decidir terra produtiva poder ser invadida, poder ser desapropriada. Como é que é isso, Paulina? Então, é uma decisão, na verdade, do final do ano passado. O que aconteceu? Teve uma discussão sobre a constitucionalidade de poder invadir terras produtivas ou não. Enfim, o STF decidiu que é sim possível, mas por um motivo que já existia. Realmente já era uma premissa que nos advogados, no geral, já conheciam. Para você garantir a sua propriedade, você tem que cumprir a função social da terra. O que é essa função social? Tem alguns requisitos que não basta apenas a produtividade. E aí entra a regularização ambiental, a trabalhista, realmente a produtividade, o uso consciente do solo e realmente um respeito às normas no geral. Principalmente, por exemplo, se não tem um embargo ambiental, se não tem desmatamento ilícito, se você tem sua regularização com CAR, com reserva legal, APP e tudo mais. Se você não tem um trabalho escravo, se você cumpre de forma efetiva todas as legislações trabalhistas. Porque se você, apesar de ter uma propriedade produtiva, infringir uma dessas outras normas, infelizmente é sim possível que você perca a sua propriedade para desapropriação. Peraí, deixa eu entender aqui que é muita informação ao mesmo tempo. Então vamos lá, eu sou produtor rural, Sim. eu tenho a fazenda, aí eu sofri algum embargo ambiental, eu tô respondendo algum processo, alguma coisa, fui condenado, enfim, não fui, tô com um problema judicial na minha terra. O STF pode ir lá e desapropriar a minha terra? Não é bem simples assim. Na verdade, para ter desapropriação, tem que ter realmente um processo para isso. Ou, se às vezes o movimento invadir e eles tentarem uma posterior regularização, é um dos critérios que podem ser utilizados. Então, vamos supor, o movimento foi lá e pegou sua propriedade e tinha algum desses outros requisitos. Realmente pode ser usado como critério para desapropriação. Meu Deus. Então, de fato, você precisa tentar se manter em dia. Se tiver alguma irregularidade, tente você mesmo saná-la antes de acontecer algum processo, alguma dificuldade. Hoje o produtor ele realmente está precisando ficar na linha. Ainda mais com questões ambientais de imagem satélite. Hoje, automaticamente, todo mundo já sabe o que já aconteceu na sua propriedade. Então, quanto mais a tecnologia avança, mais difícil esconder alguma infração que tenha cometido.
Rapaz. E qual que é os documentos necessários, então? O que eu tenho que estar tudo belezinha em dia para ninguém se vir, né? Eu tô com todos os meus direitos Não, mas isso ali aí, ué, garantidos. acabou a propriedade privada no Brasil? Ué? É uma discussão meio polêmica, mas na verdade é uma discussão que sempre existiu. Desde a Constituição de 88, lá fala que a condição para você ter a sua propriedade rural é a função social da terra. Então, na verdade, é uma discussão que chegou até agora, mas já existia. De toda forma, como eu falei, não é algo fácil de fazer. Principalmente se a propriedade traz um benefício social, porque tem um impacto também que uma propriedade traz para a questão alimentar, para a formação de empregos e tudo mais. Então, se for uma propriedade que, em tese, está ali fazendo todos os requisitos necessários, é muito complicado realmente ter uma desapropriação. E é muito moroso também. Mas, infelizmente, existe essa decisão que assumiu realmente que pode sim, apesar de ser produtiva. E em relação aos documentos, questão ambiental, muito importante, que todos hoje tenham o CAR, que agora é obrigatório. O que é o CAR? É a questão da regularização ambiental. Você tem que ter um CAR, que vai ter um mapeamento da sua área, onde fica a sua reserva e tudo mais. Todas as propriedades rurais são obrigatoriamente, precisam ter a sua reserva legal, e aí depende de onde você está. Geralmente é 20%, mas em algumas regiões, como o Amazonas, por exemplo, chega a ser 80%. Então, você tem que manter essa reserva. Tem as questões das APPs. O que é isso? Área de preservação permanente. Beira de rio, lugar muito íngreme, um declive muito acentuado, topo de morro muito elevado. Essas questões, né, são obrigadas a ser como se fosse uma reserva. É uma área de preservação permanente. Você não pode desmatar ali ou fazer o uso daquela área. O que mais? Você tem que ter o seu CCIR, tem que ter realmente todas essas documentações. Já em relação a vínculo trabalhista, tem que ter um contrato bem feito, porque muitas vezes o produtor vai nessa de amizade, vai fazendo sem contrato, tem que ter, para não ter um problema trabalhista. Tem que seguir as normas de adequação de tudo, né? De equipamentos, lugares de dormitório, banheiro, alimentação. Tem que seguir todas essas regras para não vincular realmente a um trabalho escravo ou degradante, que é muito preocupante e existe ainda no Brasil. Infelizmente. Sim, infelizmente acontece. E às vezes, a gente pensa assim, a fazenda é algo mais rústico. De fato, é mais rústico talvez que uma empresa aqui em Goiânia, por exemplo. Mas tem sim regras, e dá para cumprir, não são coisas fora do mundo. Então, tem a norma específica dos proprietários rurais, dos trabalhadores rurais, que lá cita tudo que a gente precisa fazer. Então, é de fácil acesso para todo mundo. Também é possível, existem escritórios que fazem a própria prevenção, tanto da parte ambiental, parte contratual, parte agrária, tudo isso para realmente precaver. Porque hoje a gente fala muito em prevenção e não mais contenção. E tem também a parte tributária, né? Tem que estar em dia também, né? Exatamente. O ITR, apesar de ser um imposto da União, a maioria dos municípios que faz essa intermediação, porque eles que têm um contato melhor, né, com as propriedades, as características da região. E acontece muitos conflitos de ITR aqui em Goiás, a gente tem alguns, eu já conheci alguns do tipo, e acaba sendo muito difícil. Então, tente manter o ITR em dia, todos os impostos, tudo que a gente precisa fazer da forma certinha. Perfeito. Paulina, e você já presenciou alguma situação ou acompanhou algum processo em que houve essa desapropriação, assim, que chegou no fim do poço aí, no fundo do poço? Olha, eu já acompanhei alguns, mas normalmente foram amigáveis. Eu já acompanhei, inclusive, um vizinho da minha fazenda vendeu pro INCRA, né, a propriedade dele, para participar de um assentamento do Movimento Sem Terra. Mas foi uma opção dele, ele fez a venda. Ele procurou o INCRA e vendeu? Na verdade, o procuraram, começou a ter um litígio. Entendi. Aí ele concordou com a venda, ele já queria vender. E o valor ele paga de mercado ou é aqueles trem igual quando já vender carro na concessionária? Não é bem assim não, né? Geralmente, aí depende de como tá sendo feito. Se for amigável,
Até tem realmente uma negociação, tudo, mas não é bem dessa forma. A gente está tratando de Estado, não de um ente privado, né? Então, existe mais morosidade, mais burocracia, dependendo do tipo de desapropriação. E aí entra naquelas regras que demora anos para receber. Então, existem algumas... Inclusive, existem desapropriações que você não recebe, tá? Por exemplo, se você tiver uma fazenda e estiver plantando drogas lá, isso é um motivo para desapropriação sem nenhuma indenização. Se estiver plantando maconha, por exemplo. Cannabis sativa, no caso. Então, depende muito da forma que está sendo feita essa desapropriação. Entendi. Que medo, Loucura, hein? Não que eu vá plantar drogas, né, na minha fazenda, mas, Não. mas dá uma assim, insegurança na gente, né? E eu também não Sim. sei se eu posso falar do STF também, né? Porque É, o trem tá feio, né, por aí. pois é uma situação complicada, mas de fato já era algo previsto, né? Então, apesar de ter gerado muito um bafafá, não é algo novo. É algo que tem lá desde 88, na verdade. Desde da Constituição de 88. Isso. Mas com essa escalada, por exemplo, a gente de 2023 para cá, a gente teve cerca de 50 ou 70 já tentativas. Eu queria que Então. você falasse sobre o cenário que a gente está vivendo, porque o produtor às vezes assiste as notícias, Fica assustado, né? fica assustado, né? Isso. Entre 2019 e 2022, tiveram mais ou menos 60 invasões declaradas, né? 3 anos. Isso. No primeiro semestre de 2023, tivemos a mesma quantidade. Nossa. Então, foi um espaço bem diferente. E realmente tem sido preocupante. Claro que existem vínculos políticos por trás disso, por ser uma ideologia de fato. Tem muito a ver com o nosso governo atual. E aí eu não vou entrar num quesito se é bom ou não, tá? Uhum. Mas realmente tem esse quesito. O que o produtor precisa se preocupar? Em realmente estar em dia com a legislação, para ele se precaver dessa situação. Aqui em Goiás, no ano passado a gente teve uma invasão ali em Hidrolândia, que inclusive foi uma propriedade desapropriada por uma facção. Era questão de drogas e tudo mais. Mas teve essa invasão e logo a polícia militar já foi acionada e já resolveu o problema, assim, foi muito curto em comparação ao que a gente tem em outros estados. Então aqui em Goiás realmente a polícia tem sido bem efetiva. Talvez por sermos uma região de agronegócio, muito por isso, ter essa premissa. Mas nas outras regiões, como eu falei, talvez por questões políticas, mesmo de ideologia, não seja da mesma forma. Respeita meu estado de Goiás. E aqui nós temos governador Como é brabo. que é? Vamos dar uma inducadinha no povo. É só uma educadinha só, né? Mas e aí, Graças a gente a tem Deus. muito produtor rural, que na verdade não é produtor rural, falei mal, proprietário de imóveis rurais, que às vezes não utilizam eles numa função social da terra. Por exemplo, eu tenho uma terrinha ali, mas no momento ela está improdutiva. Tá parada. Tá parado. Não significa que eu não vá utilizar ela de alguma forma no agronegócio ou em qualquer outra atividade. Tem mais chances de eu sofrer uma desapropriação? Eu tenho que ficar esperto? O que é que eu preciso fazer? A chance é muito maior, na verdade. O que eles mais levam em consideração realmente é a questão da produtividade, levando em consideração as outras. Mas, por exemplo, uma fazenda abandonada, claramente o movimento, as pessoas vão ficar mais suscetíveis àquilo. Apesar que a situação não é bem essa. A gente vê em outros estados propriedades extremamente produtivas, grandes, ricas, que estão sendo invadidas da mesma forma. Mas, de fato, é mais perigoso, sim, para o proprietário que não está usufruindo daquela terra. Por exemplo, é um chacareiro que vai só no fim de semana. A gente tem muito aqui em Goiás, né? Que ele vai só no fim de semana ali, vai pescar no laguinho dele. Mas chácara é tem diferente, uso, né? Porque tem a questão do módulo fiscal, né? Então, assim, para fazendas, para ter uma fazenda que seja considerada improdutiva, ela tem que ter lá os 4 módulos fiscais que estejam parados, né? Então, assim, e também é difícil, né? Porque sem terra também ele não quer invadir fazenda ruim, não. Ele só quer invadir fazenda boa. Normalmente. Mas o que acontece? É um pouco diferente. A propriedade rural, se for uma chácara, por exemplo, ela pode ser usada para lazer. Não tem problema. O cara vai uma vez por semana, ele tá usufruindo da terra. Quando eu digo de uma propriedade improdutiva, é uma fazenda abandonada, por Que exemplo. não mora ninguém, por Não exemplo. mora ninguém há muitos anos. Tá lá, Virou às vezes, mato. às vezes é um objeto de herança, né? Que Tem litígio em cima dela. inventário. Ou então é uma pessoa que às vezes não tem a condição financeira, tá esperando. Você tem que manter a sua posse. Inclusive, se alguém entrar e você nunca correr atrás e passar o tempo... 7 anos, né? Não, depende.
Tem vários tipos de usucapião. Geralmente são de 10 a 15. De 10 a 15 anos. Mas tem exceções. Tem de 5, enfim, muda o tipo do usucapião, mas realmente é de 10 a 15. Então, se você abandonou por 10 anos, e acontece, por incrível que pareça, alguém que tem fazenda deixa pra lá. Eu já vi, a gente tem muitos no escritório. Então, aí sim a pessoa, inclusive, perde a propriedade e passa pra pessoa que tava na posse. Nossa. Paulina, e eu tenho minha fazenda lá, vamos supor. E aí os caras chegou lá, invadiu minha fazenda, eu tô lá. E aí eu tenho um aparelhinho lá que dava uma educadinha neles, uma Bem legítima ferramentinha. defesa. Eu tenho a posse, tudo certinho da arma, tem registrada, tá tudo regularizado a minha arma. Que acontece se você chamar chumbo num caboclo desse aí? Então, esse é um assunto polêmico. A minha primeira recomendação é, não faça isso. É uma pessoa que não tá entrando por bem, né? Às vezes ela vai querer uma briga, é perigoso, tudo mais. Mas, no Código Civil permite autotutela nesses casos. Você pode fazer como se fosse uma autodefesa da sua propriedade. Então, se for nesse caso aí, que tá tudo regular, aí tudo bem. Mas, muitas vezes nas fazendas as pessoas não estão com armas regularizadas. É ilícito ali, né? E às vezes também usa excesso de força, que aí também já não é considerado legítima defesa. Então, existem algumas coisas que podem acontecer. Se não for regular, você vai levar um processo criminal por uso indevido de uma arma, uma posse Homicídio, indevida. tentativa. Se for uso excessivo de força, também. Mas se você está meramente fazendo a legítima defesa, a autotutela ali da sua propriedade, tá tudo regular, sua arma, você tem um porte, tudo certinho, não tem problema. O Código Civil fala que existe sim a autotutela. O porte na posse, né? Que o porte tem que ser assim, né? Depende do tipo, porque tem o CAC, tem o porte, tem vários tipos. Desde que esteja regular, que permita que fique naquela propriedade, porque dependendo, às vezes, não é nem pra ficar naquela. Depende do tipo de regularização, entendeu? Entendi. Dentro da regularização, você tem que informar tudo onde essa arma fica. essa arma Isso, fica. se ela fica na fazenda. Às vezes ela é pra ficar na casa da pessoa, mas tá lá na fazenda. E aí, qual que é a sua desculpa? Então, geralmente é melhor quando a pessoa tem o porte, né? Porque aí ela pode andar pra qualquer lugar. Mas hoje é impossível de conseguir, né? Infelizmente, tá um pouco mais difícil, né? Assim, não é nem infelizmente, depende. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas... É outra discussão. É outra discussão. E a gente realmente tem que se atentar a ser estritamente uma legítima defesa, sem uso excessivo. Porque aí realmente vira talvez um homicídio, uma ameaça, um atentado, o que é que seja. Se puder, liga a câmera antes, filma, ó, tá vendo ali, ó, invadiu minha fazenda. Mas que nem eu falei, não é uma recomendação. Até porque é uma pessoa que não tá indo ali pra conversar, né? É uma pessoa que tá indo ali pra invadir. Quais as próprias... Por exemplo, hoje a gente tem muita coisa, gravador, imagens, a gente pode fazer muita coisa. Cerca elétrica... Né? O produtor, assim, tem alguma orientação que seja jurídica, mas que venha para esse lado, assim, de probatório mesmo, que ele pode, por exemplo, invadir minha terra. Às vezes não chegaram em mim para brigar ainda, porque eles vão chegando e vão entrando, né? Então, em relação à autodefesa, é uma coisa que tem que ficar muito clara. Tem que ser no momento da invasão, não pode ser depois. Então, invadiu. Vou lá para brigar? Não pode mais. Tem que ser na invasão. Inclusive, existem processos, né, que a gente fala, tem uns tipos de ações específicas para garantir isso. Se a pessoa está com ameaça de invasão, se a pessoa já está, assim, invadindo, ou já invadiu, então você pode, inclusive, um meio judicial para isso. De toda forma, você sempre pode fazer um boletim de ocorrência se acontecer uma invasão, tentar a força policial, mas, de fato, tem os procedimentos jurídicos. E em relação a, estão invadindo, o que eu vou fazer? Se puder filmar, filma. Se puder tirar foto, tira. Realmente... Documenta o que der, né? Documenta o que der. Porque se Deus me livre e guarde e acontece depois um processo criminal, você consegue provar que foi justa a sua defesa. Foi proporcional, né? Senão você ainda pega uma cana aí de graça. Exatamente. Por isso que eu não recomendo. Acontece. Eu tenho uma pergunta, às vezes pode parecer idiota. A gente tem no agronegócio tanta cooperativa, tanta reunião, tanta associação, sindicato, os produtores que se reúnem, por exemplo, cooperativas que se reúnem para comprar a preços menores. Então, você une pequenos produtores que compram a preços menores ali porque compra mais gente.
Tem alguma arma jurídica que pode se utilizar para os produtores de uma região se unirem contra invasões de terra, por exemplo? grupo, você fala? Um grupo, sei lá, para se proteger de alguma forma. Não estou falando nada de arma ou alguma coisa assim. Tem alguma arma jurídica que a gente possa utilizar? Porque Depende. sozinho é mais difícil, né? Mais ou menos. No direito a gente fala que tudo depende, né? É igual Uma agro. palavra. No agro também. Depende. Né? Se for um partido, você coloca o dedo. Não, mas é porque assim, para você ter um amparato jurídico, precisa ter uma ameaça. Ou já ter acontecido um esbulho. Ou, às vezes, você quer se precaver de toda forma. Faz um laudo mostrando que a sua propriedade é produtiva, que você atende todas as legislações. E aí você contrata um engenheiro, agrônomo, agrimensor ou, sei lá, um advogado para fazer esse laudo. Fazer uma equipe realmente para testar, ó. Aqui minha propriedade está tudo em dia. Se algum dia vier a ter um problema, você tem aquela prova. Mas, que nem eu falei, esse quesito jurídico, e aí a gente entra nas ações possessórias, né? Na questão do interdito proibitório, realmente precisa ter um esbulho ou Esbulho uma que ameaça. você fala é o quê? Já invadiu. Já invadiu. Já invadiu. Ou precisa estar ameaçando a invasão. Falando assim, tá tendo um movimento, tô sabendo que estão querendo invadir minha terra, tem indícios. Já entra com processo para fazer a prevenção. Ou, se de fato já aconteceu, aí já tem que ser realmente para retirada. Mas a verdade que né, Paulina, doutora Paulina, é que a gente se sente muito inseguro juridicamente no Brasil, né? Tem uma frase acho que foi o Ulisses Guimarães que falou, e que recentemente a gente viu a aplicação dela. No Brasil, até o passado é incerto. Então, Porque teve aquela questão tributária, não sei se você chegou a acompanhar, o STF foi lá e perdoou uma dívida tributária lá. Perdoou não, declararam inconstitucional o valor a ser recolhido. Beleza, acabou. Passou 10 anos, agora o STF entendeu, não, na verdade vocês tinham que ter pago esse imposto. E aí tá cobrando os 10 anos retroativo da empresa. Ou seja, um negócio que foi decidido, pacificado judicialmente. Tem agora, documento, tem tudo. Agora é o seguinte, agora você me deve 100 milhões de reais daquele imposto que você não pagou. Infelizmente, nessa situação que a gente está, eu concordo que existe uma insegurança. Vejo isso também. É um assunto um pouco polêmico, mas assim, na minha visão, é que às vezes está tendo um pouco de ativismo judicial em algumas situações. Em algumas esferas. Mas assim, cada órgão tem a sua função, né? E acredito que o STF, inclusive, é muito importante em algumas decisões. E em relação à inseguridade jurídica, de fato existe para o produtor, mas eu não vejo, por exemplo, com essa relação do STF da propriedade produtiva. Já era algo que existia, não é algo novo. Então, a gente não pode falar numa nova insegurança, né? Alguma coisa. É algo que já sempre existiu. Perfeito. Tava rolando uma questão no Brasil de eu poder chamar a polícia e a polícia sem ter um mandado, a invasão tá acontecendo. Sem ter um mandado, ela agir. De reintegração de posse? Isso. Como é que funciona essa questão? Como é que ficou? Porque às vezes pode ter mudado, né? Para o produtor rural às vezes não tá sabendo. Eu entendo que entra nessa questão. Se está acontecendo, é possível a autotutela. Tanto o produtor quanto ele às vezes pede. É igual estão invadindo sua casa. Tá lá um ladrão, ligo pra polícia. A polícia não vai? Eu não vejo por que não a polícia não poderia ir no momento. Agora, já invadiu. Aí é outra história. Realmente acredito que precise de um processo judicial. Quando você fala já invadiu, tipo, já montou acampamento, já tem já gente tá lá instalada? dentro, já tá instalado. Então, nesse caso, a polícia já não entra mais sem mandado, sem... Depende de caso a caso. Existem realmente os processos. Eu sempre recomendo que use os meios jurídicos para não ter nenhuma conversa. Porque, que nem você falou, tá tendo uma questão assim, pode ou não pode? Então, para não ficar com essa dúvida, você não ter um processo depois criminal em cima de você, tem que se precaver. Faz na via legal. Sempre da forma que é assim, é o menos perigoso. Perfeito. Então, sem mandado é quando tá indo Pelo invadir. menos eu vejo que é o menos perigoso. É porque eu realmente acredito na questão da invasão, assim como na nossa casa. Depois da invasão,
eu já acho que pode abrir um precedente para essa discussão. Então, acho que é mais prudente já fazer todas as medidas legais. Abrir um boletim de ocorrência, que é muito importante. Realmente, pedir o apoio policial também é importante nessas situações. Mas prezando realmente para não ter um possível problema no futuro. Hein, Paulina, e assim, partindo para o final, às vezes o produtor rural que te viu, que te ouviu até esse momento, tá tendo uma escalada de invasão, a gente tá vendo, tá crescendo, você mesmo apontou dados. Você tem alguma questão que você queira ponderar para o produtor rural ficar atento? Às vezes ele precisa ficar atento às notícias da região dele ou não, porque notícia corre, né? Além de eu estar com todo o aparato, o que você orienta o produtor a ficar atento? Hoje, a maioria dos municípios goianos existem os sindicatos, né? Então, acredito que é muito importante você estar, assim, não dentro do sindicato, você não precisa necessariamente se afiliar a ele, mas que você converse com os outros produtores da sua região. Às vezes tem até um próprio grupo de WhatsApp, que hoje é muito comum entre os produtores, para você ficar ciente do que tem acontecido ali. Às vezes está tendo uma conversa de uma possível invasão ou qualquer outra situação que seja. Você vai ficar sabendo em primeira mão. Além disso, que nem eu falei, é importantíssimo a prevenção nessas propriedades. A questão ambiental, a questão trabalhista, a questão da produtividade. Então, fazer um trabalho de prevenção hoje é mais importante do que o de contenção. Bacana. Prevenção mais importante do que contenção. É aquela... Anotado. Prevenir é melhor que remediar. Exatamente. Sempre, em todo caso, né? Não deixa pra procurar a hora que foi embora o boi com a corda, não, né? Exatamente. O que for possível para fazer, para amenizar riscos, que nem eu falei. Existem muitas coisas que são possíveis de fazer. Questão policial, a questão da autotutela, tudo isso é possível. Só que vai te trazer um risco? Vai. Então, às vezes, é melhor você prevenir, de fato. Tá com tudo documentado, nada conversado assim, só conversado, né? Eu gosto muito do escrito. Tem o tal do só combinado assim, né? No fio do bigode. Não... E outra questão muito importante, realmente, você falou isso, até não tem tanto a ver com o assunto, mas contratos agrários, parceria, arrendamento, tudo isso você tem que ter por escrito e averbado na sua matrícula. Até uma questão de proteção realmente para a sua propriedade. E algumas pessoas não sabem, às vezes por falta de acesso a esse conhecimento. Mas, por exemplo, para você virar dono de um imóvel, você precisa fazer o registro daquilo. Não basta você ter um contrato de compra e venda. Então, muitas pessoas acham que a escritura é o seu documento. E elas não registram aquilo. E aí, acontece em alguns casos, eu já vi alguns, que a pessoa comprou, tem a escritura, acha que tá tudo bonitinho, tá lá, de repente, a pessoa que vendeu para ela vende de novo. E a outra registra. Quem virou o dono, aqui registrou. Aqui registrou. Então, até essa questão de inseguridade também acontece. Apesar de não ter muito tempo, acho que é importante o produtor saber que precisa registrar também. Inclusive os contratos, para ter uma segurança maior. Esse é um dos problemas que a blockchain vai resolver, mas isso aí é assunto para outro podcast. E arrendamento, então, por exemplo, que a gente... Você pode arrendar para qualquer produtor. Você pode arrendar para quem quer produzir na sua propriedade. E aí, se esse arrendatário, ele, né, resolver tomar posse. Assim, ele pode tentar, mas se tiver tudo formalzinho... Não, se não tiver, é isso que eu tô falando, é porque é aquele, entendeu? É o boca a boca. Aí já abre um precedente para um processo. Mas tendo, assim, provas, aí é muito diferente. Tem pagamento, tem testemunha, tem documentos, tudo isso, aí é muito difícil. Mas não vou falar impossível. Agora, se não tiver nada disso, aí, meu amigo, realmente é complicado, né? A pessoa que tá muito despreparada. Nada de boca a boca, hein? Ficou sacana aí, sacou, Exato. né? Exatamente, porque hoje em dia, né, a gente não sabe, tá tendo essa escalada de invasão, já pensou se o arrendatário resolve... Mas realmente é um pouco mais difícil de acontecer. Normalmente são terceiros. Mas não tô falando que não acontece. Acontece. Pode acontecer, né? A gente não sabe, né? E o seu escritório, como é que é? O produtor, às vezes, tá com um problema com relação a isso, ele pode procurar você. Como é que funciona o seu trabalho? Eu atuo realmente na parte de agronegócio. E o meu escritório, ele se voltou muito para isso, justamente por uma tradição na minha família.
Eu sou produtora rural, meu pai, meu avô, meu bisavô, todos nós éramos. E todos também eram advogados. Vocês têm uma marca de tourinho, não é? Se eu não me engano? Meu pai vende Touros. touro, só que a gente vende muito no atacado. A gente trabalha mais com questão de gado de elite, mas não é registrado como PO. Perfeito. Qual que é o Nelore? É Nelore e a gente faz Angus também. Mas qual que é o nome do Nelore? Ou da marca de vocês? Na verdade, hoje não temos uma marca, a gente tem o nome do meu O pai. nome do seu pai mesmo. Na região ele ficou muito famoso por realmente um gado diferenciado, já tem mais de 15 anos de inseminação. E realmente a gente preza por o melhor manejo possível na propriedade. Pode falar o nome dele aí. Fala o nome dele aí, vende Manda o preço abraço dele. Então, meu pai é o Breno Caiado, é um dos melhores produtores rurais que eu conheço. Ele era advogado, hoje Breno é desembargador. Cachapuz Caiado? É Breno Bosca Chapuz Caiado. Eu conheço seu pai. Conhece? Pois é, ele é produtor. Nós temos algumas fazendas aqui na região do Vale do Araguaia. E... Bem no eixo ali, hein? No eixo do gado mesmo. Apesar que a gente trabalha com cria. A gente não trabalha com boi gordo. Mas tem muitos anos que ele atua com isso. A vida inteira também fui criado na fazenda. E a gente uniu, desde a época do meu avô, uniu o útil ao agradável, né? A experiência com o campo, com o nosso conhecimento jurídico. E tentamos fazer uma abordagem para realmente cuidar dessa parte da melhor forma possível. Perfeito. Bacana. Excelente. Tá precisando aí de advocacia especializada no E agronegócio? ó. touros. E touros ainda, ó. Segue lá. @PaulinaCaiado Advocacia, tá aí na tua tela. E tem também o dela, o pessoal, @PaulinaCaiado. Segue lá também. Pode mandar direct, se tiver dúvida de touro e também de parte de invasão de Agronegócio no terra. geral, questão de sucessão, né? Porque eu também ajudo meu pai nas propriedades. Então, qualquer dúvida que tiverem, seja jurídica ou não, fico à disposição de todo mundo. Bacana Perfeito. demais, Paulina. Muito obrigada. Muito viu? obrigada. Uma honra ter você aqui. Obrigado por você ter vindo. Obrigada. Manda um abraço pro seu pai lá. Tá bom, Fala que você mando esteve com sim. o Pedro Maia, mostra o podcast pra ele. Tá bom, mando sim. Ó, gostou desse podcast? Tem aquele amigo seu que é produtor rural ou tá num grupo aí que a galera tá num bafafá danado, porque tá numa insegurança, a região pode ser invadida, não pode. Manda esse podcast pra eles, né, lá no grupo, né, Pedro? Porque Exato. conhecimento tem que esparramar, como o Pedro disse. E se você mandar lá, né, manda pelo menos para 5 contatos seus, manda nos grupos de WhatsApp, pra galera ficar por dentro do que precisa prevenir. Como a Paulina bem disse, prevenir é melhor que remediar, né, não, Pedro? Sem essa de fio do bigode. Tudo no papel, no preto e no branco. É isso aí, deixa o seu like, ative o sininho toda semana, 2 episódios relacionados ao agronegócio aqui no YouTube e também no Spotify e em outras plataformas de podcast. Espero que você tenha gostado. E também tem o nosso portal de notícias. Vai lá, tem sobre invasão de terra, a gente está falando o tempo inteiro. Inclusive, nós vamos fazer uma matéria sobre essa daí para você ter escrito também o que você precisa de documentação. Segue lá, www.agro2.com.br e também em todas as redes sociais, @portalagro2. Até a próxima. Tchau, tchau.